Boa noite. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, concedeu liminar que garante o pagamento de vencimentos de Leonardo Bandarra e Débora Gerner durante o processo que pede a demissão dos dois. A repórter Carolina Chaves tem ao vivo mais informações. Boa noite, Carolina. Boa noite, William. A decisão foi divulgada hoje, 2 dias depois o Ministério Público Federal ter ajuizado uma ação civil pública pedindo a demissão e a suspensão do salário do ex-procurador-geral de Justiça do DF, Leonardo Bandarra, e da promotora Débora Gerner. A decisão de negar o pedido foi do ministro Gilmar Mendes, sob o argumento de que a suspensão do salário só se justificaria após o trânsito em julgado. Leonardo Bandarra e Débora Gerner foram denunciados pelo Ministério Público em 2010, acusados de participarem de um suposto esquema de corrupção no Distrito Federal, que ficou conhecido como Mensalão do DEM. William. Obrigado, Carolina. E chegou ao Supremo o pedido de habeas corpus em favor do advogado e ex-policial militar Misael Bispo de Souza, denunciado como autor do homicídio da advogada Mércia Nakashima, ocorrido em 2010. Desta vez, o pedido é para que o STF reconheça como competente para julgar a ação penal o foro da comarca de Nazaré Paulista e não a de Guarulhos, onde Misael aguarda julgamento pelo Tribunal do Júri. Os advogados alegam que, de acordo com a denúncia e com o laudo cadavérico, Mércia teria morrido por afogamento nas águas da represa da cidade de Nazaré Paulista, o que justificaria a mudança do foro. Em Tocantins, 4 empresários são acusados de desviar 9 milhões de reais da Sudam, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. De acordo com as investigações, os acusados falsificaram atas de assembleias, transformaram o empreendimento em sociedade anônima e passaram indevidamente o capital de 100 mil para 30 milhões de reais. O pedido de condenação é resultado de muita investigação. A Procuradoria vem reunindo provas do desvio de recursos da Sudam pela TCI Indústria e Comércio de Suprimentos e Informática desde 2007. Mas o caso já está sendo investigado há quase 10 anos. A empresa especializada em produtos de informática foi instalada em Gurupi, região sul do Tocantins, ainda na década de 90. De acordo com o procurador Rodrigo Luiz Bernardo Santos, os dirigentes do empreendimento simularam aumento de capital, falsificaram notas fiscais, recibos e contratos para justificar gastos inexistentes. O grande risco desse processo é a prescrição. Porque isso vai depender muito da pena que o juiz fixar na sentença. Existe no Brasil uma cultura de se fixar uma pena muito baixa, sempre uma pena mínima, o que não acontece em países como os Estados Unidos, por exemplo. Lá se fixa uma pena compatível com a gravidade do crime. E aqui não, aqui a Procuradoria sempre requer uma pena mais alta, mas dentro do padrão do Código Penal, mas mais alta do que costumeiramente é aplicada. Em alegações finais apresentadas à Justiça, o Ministério Público Federal no Tocantins pediu a condenação de 4 envolvidos na fraude: Almir Vespa Júnior, José Maria Passarelli Filho, Rosana Tuan e Paulo Bezerra da Câmara. Os 3 primeiros são acusados dos crimes de estelionato, uso de documento falso e corrupção ativa. Já para o 4º envolvido, o Ministério Público Federal pede a condenação no crime de falsificação de documento público. De acordo com as investigações, os acusados falsificaram atas de assembleias, transformaram o empreendimento em sociedade anônima e passaram indevidamente o capital de 100 mil para 30 milhões de reais. Induzida ao erro, a Sudam chegou a repassar 8 parcelas do apoio financeiro, somadas e corrigidas em 2002, alcançavam o valor de quase 9 milhões de reais. Todas as provas reunidas pelo MPF já estão na 2ª Vara Criminal da Justiça Federal. São aproximadamente 7 volumes de documentação. Para a execução da fraude, os acusados contaram com a ajuda de 2 servidores públicos. De acordo com as investigações, em 1998, os fiscais da Sudam receberam 10 mil reais para emitir um laudo favorável à empresa TCI. O caso foi tratado administrativamente pela Sudam. Vale lembrar que, seja qual for a decisão da Justiça, ainda cabe recurso. Em Goiás, o Ministério Público Federal quer saber da Anvisa e dos bombeiros a condição de uso do aeroporto de Goiânia.
Desde 2007, o MPF investiga a situação do aeroporto de Goiânia, em Goiás. Para saber a condição de uso e a segurança da população, o Ministério Público Federal enviou ofícios à Agência Nacional de Vigilância Sanitária e ao Comando Geral do Corpo de Bombeiros do Estado. Os dois órgãos, em setembro do ano passado, tinham determinado a correção de irregularidades nas instalações do terminal. Por isso, o MPF quer saber os resultados dessa atuação. Na inspeção realizada em 2011, o Corpo de Bombeiros detectou várias irregularidades. Entre elas, faltava sinalização para extintores de incêndio e não havia sistema de iluminação de emergência. Já a Anvisa questionou a ausência de determinadas licenças e autorizações. Na época, a agência chegou a proibir algumas atividades desenvolvidas no aeroporto. A Anvisa e os bombeiros têm 20 dias de prazo para encaminhar as respostas ao Ministério Público Federal. Para melhorar os serviços essenciais, desde a década de 1990, o governo federal vem recorrendo à privatização de alguns setores. E a desestatização é o tema do quadro Saiba Mais de hoje, com o advogado especialista em administração pública, Paulo Lacerda. A Lei 9.491 de 97 alterou procedimentos relativos ao Programa Nacional de Desestatização e revogou a Lei 8.031 de 1990. Quais são essas alterações? As principais alterações foi a maneira, né, o mecanismo que o Estado tem agora para entregar, para transferir à iniciativa privada serviços que até então eram ofertados pela iniciativa pública, né? Principalmente na questão da invocação da superioridade do mercado em relação à gestão pública e deixar o Estado mínimo, que é o Estado chamado Estado neoliberal, que é onde a maioria dos serviços públicos não exclusivos são transferidos para a iniciativa privada. Atualmente, quantas empresas estatais federais foram privatizadas? Segundo o informativo do próprio BNDES, são 68 estatais que foram privatizadas do mandato Fernando Henrique até hoje, né? Vale sempre ressaltar a diferença de privatização e concessão, né? Privatização é a venda e para sempre a iniciativa privada prestará o serviço. A concessão ela é uma transferência temporária na qual o Estado transfere à iniciativa privada por um tempo a execução de tais serviços. Qual a importância do PND para o Brasil? Esse programa tem a função básica de deixar o Estado cada vez menor e nessa minoridade de serviços oferecer um serviço melhor ao cidadão. Saúde, educação, segurança, legislativo, judiciário, são serviços que não podem ser privatizados. Como o Estado ele prestava muitos serviços, mineração, regulação, hidrelétricas, energia, ficava um Estado muito inchado. Nessa visão do Programa Nacional de Desestatização do Estado, o Estado entrega para a iniciativa privada, de forma outorgada ou delegada, para que essa iniciativa privada ela consiga prestar um serviço de forma mais qualitativa e o Estado ele fique cada vez menor. Nessa minoridade, ele consiga prestar um serviço também melhor para o cidadão brasileiro, principalmente em serviços puros, né, que a gente chama. São serviços de saúde, são serviços de justiça, são serviços de legislativo, de fomento, de regulação das áreas públicas. A entrevista completa você confere na internet. O endereço eletrônico é www.youtube.com/stf. E veja a seguir, no Rio de Janeiro, decretada a prisão preventiva do jovem acusado de espancar uma idosa há um mês em São Gonçalo. E veja também, em Minas Gerais, decisão da Justiça obriga a empresa de turismo a manter o resultado do concurso que elegeu a princesa do Carnaval de 2012 da cidade de Belo Horizonte. O FTJ Cidadão desta semana vai mostrar a história do homem que passou quase 20 anos na cadeia por engano. Integrante do Conselho Nacional de Justiça, comenta a situação do sistema carcerário brasileiro. E mais, depois de contratados aprovados em concurso público, descobrem que o salário era bem menor do que foi informado no edital. O FTJ Cidadão está cheio de destaques e o nosso encontro está marcado.
Anote aí, o Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás vai realizar concurso para o cargo de auditor de controle externo. O prazo de inscrição termina no dia 7 de fevereiro. São 2 vagas e a taxa é de R$ 140. O edital pode ser acessado pelo site www.institutocidades.org.br. No Rio de Janeiro, o juiz Fábio Shoa, da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, decretou a prisão preventiva de Davidson Rodrigues Cardoso. Ele é acusado de espancar a idosa Líria Síria dos Santos Gomes, de 79 anos, há um mês em São Gonçalo. Para o magistrado, a prisão preventiva é para garantir a ordem pública e a integridade das testemunhas e da vítima diante da periculosidade demonstrada por ele, que é usuário de crack, maconha e cocaína. E foi suspensa a ordem de prisão contra Elinho, da Escola de Samba Grande Rio. O empresário do Carnaval Carioca é acusado de fazer parte de uma quadrilha que explora jogos de azar no estado. Ao vivo da STJ, quem tem as informações é a repórter Cláudia Almeida. Boa noite, Cláudia. Boa noite, William. A prisão preventiva de Elinho da Grande Rio foi pedida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Ele é acusado de pertencer a uma organização criminosa que trabalha com jogos de azar. Recentemente, Elinho foi fotografado com um relógio avaliado entre 4 e 9 mil dólares, que para o Ministério Público reforça os indícios de enriquecimento ilícito. Depois disso, a polícia apreendeu na casa de um tio dele mais de 4 milhões de reais. O dinheiro estava escondido em paredes e tubulações. Isso, para a Justiça, reforçaria a participação de Elinho nos crimes. Mas aqui o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o fato do dinheiro ter sido encontrado na casa do tio dele não justifica o pedido de prisão preventiva. Isso porque não teria ficado comprovada a ligação entre o dinheiro e o carnavalesco. Elinho da Grande Rio permanece então em liberdade até o julgamento do mérito do habeas corpus pela 6ª turma do STJ. William? Obrigado, Cláudia. E a Polícia Rodoviária Federal já começou em todo o país a Operação Carnaval 2012. Cerca de 9.200 policiais vão estar a postos até a meia-noite da quarta-feira de cinzas. Helicópteros, radares, bafômetros e viaturas vão estar em locais estratégicos auxiliando no trabalho de fiscalização das estradas. Além disso, também haverá um esquema especial de monitoramento dos principais corredores viários do país, aumentando a fluidez do trânsito. Os motoristas jovens vão receber uma atenção especial durante a folia. Cerca de 42% dos mortos nas estradas nas festas de Momo em 2011 tinham entre 18 e 35 anos. Além de possuir pouca experiência no trânsito rodoviário, esse grupo etário geralmente está mais associado ao consumo de álcool. E por falar em carnaval, uma decisão da Justiça Mineira obrigou uma empresa de turismo de Belo Horizonte a manter o resultado de um concurso que elegeu a Princesa da Folia de 2012 da capital do estado de Minas Gerais. Rebolado e o movimento sincronizado dos braços. O peso do corpo nas pernas direita e na esquerda. Um pouco de ritmo e o samba no pé. Parece simples executar essa dança, que pode ser incrementada com movimentos giratórios. Quem ensina é a Yaralis Teles, a jovem que teve que acionar a justiça para não perder o posto de princesa do Carnaval de Belo Horizonte. No concurso para eleger a corte momesca, Yaralis ganhou a disputa com outras candidatas, mas ela havia concorrido com uma bota para sambar. A empresa de turismo de Belo Horizonte alegou que a bota dava mais segurança para a jovem e isso interferiu no resultado final. No dia, inclusive, tinha mais meninas de bota. Tinha meninas de escarpão, de boots, que é uma bota aberta, então, enfim, tinha todo tipo de calçado, né? E aí eu peguei o meu advogado e falou, não, isso não está certo. O desembargador Eduardo Andrade, da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça, entendeu que o regulamento do concurso não previa com clareza nada a respeito do calçado das candidatas. A Belotur acatou a decisão judicial e a disputa reacendeu o gosto da princesa pela folia. E quem disse que Belo Horizonte não tem carnaval? O Carnaval de Belo Horizonte tem toda uma singularidade, né? Porque ele reúne e continua conservando até hoje os blocos de rua, os blocos caricatos. Além desse ano, a gente tem alguns diferenciais, como o primeiro Rei Momo Magro de Belo Horizonte, e uma programação muito extensa. E a gente vai dar o máximo da gente para o Carnaval daqui ser o melhor de todos os tempos.
Feriado prolongado de carnaval, muitos foliões já compraram os pacotes para curtir as festas em outras cidades. A movimentação no aeroporto de Brasília, por exemplo, é grande. Mas na hora de viajar, quais os direitos que o consumidor tem caso enfrente alguns problemas como atraso nos voos e overbooking? Época de carnaval e os terminais rodoviários e aeroportos ficam assim, lotados. Quase todo mundo quer mais é participar da folia de Momo nos locais em que a festa é grande, como Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Mas se é hora de viajar, é bom ficar atento. Eu costumo fazer seguro, né? Como eu tenho um cartão de crédito, ele já oferece o seguro se você compra a sua passagem com ele. Como eu nunca tive problema, eu não faço nada. A última vez que eu viajei, eu tentei fazer o seguro, né, de viagens. Mas aí eu vi que seguro não adianta nada. Ou seja, o que eu faço para salvar as bagagens é rezar mesmo. O período é de folia, então ninguém quer se estressar. Por isso, prestar atenção a pequenos detalhes pode fazer toda a diferença e garantir que o carnaval seja mesmo só festa. Alguns problemas são comuns nessa época, como os atrasos de voos. Se a companhia aérea demorar mais do que 4 horas para a decolagem, tem que hospedar o cliente em hotel e garantir a alimentação. Do contrário, o consumidor pode buscar indenização. Passageiros de ônibus têm os mesmos direitos. Outro problema é o overbooking, que é quando a companhia vende mais passagens do que o número de vagas no avião. Caso isso aconteça, o consumidor deve procurar a ANAC no aeroporto, pois a companhia pode ser multada e ter que arcar com os seus prejuízos. Quanto às bagagens, o ideal é identificá-las com nome, endereço e telefone. Em caso de extravio, procure o balcão da empresa. Se depois de 30 dias a mala não aparecer, o cliente tem direito à indenização. Contratar seguros de acidentes, verificar se as empresas que você for usar aceitam o seu cartão de crédito e ficar atento ao que está incluído no contrato dos eventos que for frequentar também são boas dicas. A agência de turismo que vende os pacotes de passagens é responsável solidária pelos problemas que ocorrerem na viagem. Para o vice-presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens, essa é a melhor época do ano para a venda de pacotes e passagens. Carnaval é considerado aí talvez o segundo feriado em importância de vendas. É um feriado extenso, onde as pessoas programam com bastante antecedência as suas viagens e realizam essas viagens. Ele conta ainda quais são os serviços normalmente oferecidos pelas agências. Cabe aos clientes também exigir que as agências lhe deem todas as informações. Que companhia eu viajo, que dia, que horário, cadê o número da minha passagem, cadê o código, cadê o hotel com telefone, que serviço que eu vou ter lá, vou ter receptivo, vou com qual empresa vai me recepcionar lá, cadê o telefone da empresa. A agência ela é uma facilitadora das viagens. E enquanto a população brasileira se prepara para a folia ou para o descanso no carnaval, o Tribunal Superior Eleitoral se organiza para uma importante e complexa operação. É que nesse feriado será feita a transferência do Centro de Processamento de Dados do TSE da antiga sede para a nova sede do Tribunal. Para não prejudicar os eleitores, a mudança do Centro de Processamento de Dados do TSE vai ser realizada no período do Carnaval. Isso porque o procedimento de desmontagem e montagem dos equipamentos de informática interrompe serviços prestados pelos tribunais e cartórios eleitorais de todo o país. Ficam indisponíveis o cadastramento eleitoral convencional ou biométrico, bem como a internet e a intranet da Justiça Eleitoral. Aqui no Centro de Monitoramento de Rede, já em funcionamento na nova sede, à medida que os equipamentos que estão na antiga sede forem desligados para mudança, as conexões das redes dos estados, apontadas no mapa, vão ser perdidas com a rede do TSE. A partir da sexta-feira à noite, todos esses pontos aqui, eles continuaram verdes, à exceção deste ponto que representa o TSE, ficando fora do ar cadastro eleitoral, sites de internet, serviços de e-mail, dentre outros. Segundo o coordenador de infraestrutura do TSE, cerca de 50 pessoas vão trabalhar na transferência do Centro de Processamento de Dados, entre servidores do tribunal, equipes de empresas contratadas e colaboradores. Foram necessários 6 meses de planejamento e a intensificação da rotina de cópias de segurança. Todo cuidado é pouco quando se trata de máquinas que viabilizam o processo democrático. São elas que guardam o cadastro nacional dos 136 milhões de eleitores e totalizam os votos das eleições brasileiras. Os equipamentos que estão sendo transportados são aqueles que são mais relevantes para a Justiça Eleitoral.
Sem esses equipamentos e sem os dados que estão contidos neles, a Justiça Eleitoral não consegue fazer o cadastramento de eleitores, seja biométrico ou seja convencional. A Justiça Eleitoral também não consegue colocar suas páginas de internet e suas bases de consulta de jurisprudência ou de estatísticas do cadastro eleitoral no ar. Então, nós temos uma atenção muito forte sobre esses equipamentos. A tal ponto em que nós solicitamos à assessoria de segurança do TSE que fizesse a escolta armada do transporte desses equipamentos. 2 salas cofre vão guardar esses equipamentos do Centro de Processamento de Dados da Justiça Eleitoral. Em uma delas vão ficar os sistemas eleitorais e na outra os equipamentos servidores. É esse prédio térreo que vai guardar o coração do sistema de informática da Justiça Eleitoral aqui em Brasília. Localizado no conjunto arquitetônico da nova sede do TSE, desenhado por Oscar Niemeyer, o prédio da Secretaria de Tecnologia de Informação não possui janelas externas. Tudo pensado para garantir a segurança dos equipamentos. Após o Carnaval, só ficarão na antiga sede os equipamentos necessários para os profissionais que continuarão lá até o final da mudança prevista para o fim de março. Trata-se do pessoal que vai devolver o prédio antigo do TSE para a União. E veja a seguir, TST entende que em caso de morte em acidentes trabalhistas, a família pode recorrer à justiça para conseguir indenização. E veja também, Tribunal Regional Federal da Primeira Região escolhe os novos dirigentes para os próximos 2 anos. A epidemia da AIDS no Brasil é considerada estável desde a descoberta da doença. De 1980 para cá foram registrados 630 mil casos. A mortalidade diminuiu 17%, mas a queda poderia ser maior se houvesse prevenção. 97% dos brasileiros sabem o que é o HIV, a AIDS, como se dá a transmissão, mas o cuidado ainda é pouco. Em 2010, para cada 16 homossexuais vivendo com AIDS no Brasil, havia 10 heterossexuais. Em 1998, essa relação era de 12 para 10. O repórter Justiça mostra o panorama da AIDS no Brasil e as medidas para reverter as estatísticas. Testes de resultado rápido, diagnóstico precoce e tratamento são o foco do Ministério da Saúde. É no Repórter Justiça, não perca! Quórum. Número mínimo de ministros necessário para os julgamentos. O plenário do Supremo Tribunal Federal se reúne com a presença de pelo menos 6 ministros. O quórum é de 8 ministros para votação de matéria constitucional e para a eleição de presidente e vice do STF, dos membros do Conselho Nacional da Magistratura e do Tribunal Superior Eleitoral. O TST entende que em caso de morte em acidentes trabalhistas, a família pode recorrer à justiça para conseguir indenização. Esta família perdeu parente em um acidente quando trabalhava como motoboy. A empresa não arcou com as despesas e deixou a família sem apoio. O tio ressalta que na época o sobrinho trabalhava muito e por isso mesmo pretende entrar na justiça e processar a empresa. Deixou uma mãe, filhinha, irmãzinha, filha não, irmã, de 7 anos, né? Esperando que seja indenizado, né? Porque, olha, foi um trabalho, ele estava trabalhando, cara. Caso semelhante como o deste motoboy aconteceu com uma viúva que entrou na justiça para receber indenização por danos morais pelo marido. Ele era motorista e na época recebeu ordens para dirigir um trator com 4 toneladas de adubo e sofreu um grave acidente. Mesmo com a morte de um parente, a família pode recorrer à justiça para pedir indenização. Esta advogada explica o que é preciso fazer para ter acesso aos direitos garantidos em lei. Os direitos que eles podem pleitear é a indenização por danos morais, por danos materiais, que é o custeio do tratamento, né? Uma pensão vitalícia. Se for o caso de invalidez, ela é vitalícia, normalmente sempre limitada à expectativa de vida do brasileiro. E lembra quando é dever da empresa pagar a indenização. O dever de indenizar tem que se averiguar se a empresa teve culpa. Vou colocar um exemplo de o empregado está trabalhando sem os equipamentos de proteção devidos para o exercício daquela função. A empresa está assumindo o risco dele ser
né, sofreu algum tipo de lesão e vai ter que indenizar por isso. O plenário do Tribunal Regional Federal da Primeira Região escolhe os novos dirigentes para os próximos 2 anos. Em sessão do Pleno, foram eleitos presidente, vice-presidente e corregedor regional da Primeira Região. Com 22 votos, o desembargador federal Mário César Ribeiro será, a partir de abril, o novo presidente da Casa. O desembargador federal Daniel Paes Ribeiro foi eleito vice-presidente com 21 votos. O novo corregedor regional será o desembargador Carlos Olavo, que recebeu 20 dos 23 votos dos desembargadores presentes. Após a eleição, o futuro presidente fez um discurso. Eu espero corresponder ao ensejo desta oportunidade, em que tenho a honra de ser escolhido pelos meus eminentes pares para gerir um dos mais importantes tribunais regionais federais desse país. O vice-presidente eleito disse que irá cumprir com determinação as atribuições do cargo. É mais um desafio da minha vida que eu vou procurar enfrentar no intuito de colaborar com o presidente Mário César Ribeiro para o êxito da sua administração. E hoje à tarde, a TV Justiça em Brasília recebeu o presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministro César Peluso, para a gravação de um programa do Conselho Nacional de Justiça. O dia foi de expectativa. Luz, câmera, ação. O presidente veio para gravar um quadro para o programa do CNJ, que é exibido semanalmente. O CNJ, em ação, transmite não apenas as notícias das sessões do CNJ, mas também todos os fatos que envolvem o Conselho Nacional de Justiça. Inclui também o papel do fiscalizador no aspecto disciplinar. O presidente do Conselho Nacional de Justiça e também do Supremo Tribunal Federal, César Peluso, está à frente do STF desde abril de 2010 e ficará no comando até meados de abril deste ano. Durante o biênio, a carreira de Peluso foi marcada por julgamentos importantes para a Corte e para a história do país. Entre eles, o reconhecimento da união homoafetiva, a constitucionalidade do exame da OAB e o mais recente, a aplicação da lei da ficha limpa, decidida ontem, que poderá ser posta em prática nas eleições deste ano. O próximo a assumir a vaga na presidência é o ministro Aires Brito. Este ano, a campanha do Ministério da Saúde de Prevenção à AIDS tem como tema: no carnaval rola de tudo, só não rola sem camisinha. E a doença descoberta há cerca de 30 anos é o assunto do Repórter Justiça. Hoje o Brasil tem uma epidemia considerada estável. No programa desta semana você vai conhecer a história de pessoas que convivem com a doença. O uso de drogas já foi uma das principais formas de contágio, mas hoje o sexo sem segurança é o foco das campanhas contra a transmissão do vírus HIV. A contaminação tem aumentado entre as mulheres e homossexuais. O Repórter Justiça desta semana mostra como vivem os portadores da doença, a luta contra o preconceito e os direitos que as pessoas têm para obter remédios necessários ao tratamento. Não perca! A TV Justiça está no Twitter, twitter.com/TV_Justiça. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana.